Olá! O tema do vídeo de hoje é por que eu sinto tanta dor quando me separo do narcisista? Primeiro de tudo, se você conseguiu se separar do narcisista, assim, você parabéns, porque é muito difícil você conseguir sair de uma relação dessas. Mas se você conseguiu sair, você está sentindo muita confusão? Muito medo, tristeza, ansiedade? Tá dormindo mal, acordando no meio da noite com pesadelo? Ou então não consegue parar de pensar na pessoa o tempo todo? Lembrando principalmente das coisas boas? No caso de um narcisista, nunca é fácil se separar, mesmo quando é você quem decide sair. E quando é o contrário, quando ele te descarta e te abandona, a dor que você pode sentir é imensa. Essa dor é tão grande que muitas vezes faz com que a pessoa volte para a relação, mesmo sabendo que ela faz mal. Até o final desse vídeo eu vou te falar por que você está passando por isso, por que você está sentindo essas emoções e passando por essas dificuldades. Por que parece que você não tem controle sobre você mesmo ou sobre você mesmo? Uma pessoa que nunca tenha vivido isso não consegue entender como é difícil. Entender por que isso acontece pode te ajudar a se transformar e a sair de onde você está agora. Nesse vídeo eu vou te falar de 3 teorias diferentes que tentam explicar por que você está se sentindo dessa maneira. Meu nome é Valentina Devibud, eu sou psicóloga clínica especializada em abuso narcisista e sou fundadora do canal Intimidade Sublime, que você está assistindo agora. Nesse canal eu falo sobre narcisismo, como são as relações com as pessoas narcisistas e o que você pode fazer para se recuperar e se sentir melhor depois de ter vivido ou estar vivendo uma relação com uma pessoa narcisista. E se gostar desse vídeo, eu peço que dê seu like e inscreva-se no canal. Toda semana eu faço novos vídeos sobre abuso narcisista e psicologia. Eu consegui identificar na literatura 7 diferentes teorias para explicar o que acontece quando uma pessoa se separa de um narcisista, o que pode estar acontecendo com você agora. Hoje eu vou falar sobre 3 delas e nos próximos vídeos eu vou falar sobre as outras 4. Eu achei que seria demais apresentar tudo de uma vez. Uma primeira teoria para explicar essa dor é chamada teoria do desamparo aprendido. Ela foi desenvolvida por um psicólogo chamado Seligman. Ele queria encontrar uma explicação para as origens da depressão. E a teoria do desamparo aprendido, ela foi a primeira hipótese para se tentar entender por que as pessoas se submetem a situações de violência sem conseguir sair dela. Seligman fez um estudo com cachorros e foi muito criticado por ter submetido os animais a muito sofrimento. Ele criou 2 grupos. No primeiro grupo, ele aplicou choques elétricos sem que eles soubessem quando seria o próximo choque e sem que eles tivessem nenhuma possibilidade de escapar. Ele fez isso até que os animais estivessem completamente derrotados. No segundo grupo, ele também aplicou os choques elétricos, só que esse grupo tinha uma alavanca que permitia que ele parasse com os choques assim que ele apertasse a alavanca. O que ele viu foi que os cachorros do primeiro grupo chegaram a um estado de total estresse e exaustão, enquanto do segundo grupo acabaram aprendendo como puxar a alavanca e escapar do choque. Depois ele fez uma segunda experiência com esses mesmos cachorros que ele colocou dentro de uma jaula, onde para escapar do choque bastava dar alguns passos. E o que ele observou foi que os cachorros do primeiro grupo não se moviam. Eles simplesmente estavam tão derrotados, tão estressados, que eles não buscavam mais uma saída. Aqueles cachorros que tinham sofrido choque, mas que eles tinham tido uma opção de saída, que eles tinham uma alavanca na primeira experiência, eles conseguiam se mover e sair do choque. O que ele entendeu dessa experiência é que quando os animais eram submetidos a situações de violência aleatórias sobre as quais eles não tinham controle nem saída, com o tempo, eles passaram a ter dificuldade de aprender. E que, por outro lado, se o animal tivesse tido alguma opção de saída, alguma alternativa, ele não perdia essa capacidade de aprender. E ele chamou isso de desamparo aprendido. Depois, ele tentou relacionar essa teoria com o comportamento humano, pensando que talvez isso que aconteceu com os cachorros também pudesse acontecer com as pessoas. Quando as pessoas eram submetidas a situações de violência onde elas não tivessem nenhuma possibilidade de escape, com o tempo elas perdiam a capacidade de buscar alternativas e formas de tentar sair da situação violenta. Se a gente pensar como é que isso se traduz numa relação de abuso narcisista, o que acontece quando uma pessoa é exposta a um grau muito grande de estresse, primeiro ela tenta lutar ou fugir, mas quando ela não tem mais nenhuma alternativa possível, o que acontece, e hoje já se sabe, ela entra em estado de paralisia, de congelamento, ela deixa de lutar.
Essa paralisia, que pode ser vivida numa situação de sofrimento sem saída, ela é hoje considerada a origem das experiências traumáticas. Isso acontece quando a gente vive um trauma. E no processo de trauma, no cérebro, o que acontece é uma desconexão entre algumas partes cerebrais. A gente entra num estado de total sobrevivência, então o nosso cérebro mais primitivo, o cérebro reptiliano, é o que fica acordado, vamos dizer assim, e o cérebro emocional e o cérebro racional, eles como que se desligam. Então, a pessoa, quando ela está sofrendo uma situação de trauma, quando é uma situação que ela não consegue dar conta do grau de violência e ela não vê saída, ela paralisa e o que a gente chama de hipocampo, que é uma área cerebral, ela se desliga. O hipocampo e o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal está aqui na região da testa. Então, o que acontece é que você perde a capacidade de raciocinar e você perde a memória. O hipocampo é responsável pela memória. Então, as situações de trauma, o que elas fazem é que elas te impossibilitam de acessar a memória do evento. Então, é uma coisa muito perversa, porque você viveu uma situação de violência e depois você esquece. As pessoas esquecem. Isso é muito comum. Pessoas que passaram por violências de abuso sexual ou muitas violências na infância, as pessoas esquecem completamente. E não é uma coisa intencional, você não escolhe esquecer. Simplesmente o seu cérebro não registra aquela memória. Só que aquela memória não fica no seu cérebro, mas ela fica no seu corpo. O seu corpo e a sua emoção guarda aquela memória. Então, você pode ter reações, por exemplo, quando você se aproxima de uma situação que te lembra aquela situação traumática, você pode ter reacendido aquele trauma, aquela experiência de angústia, né? Que é a experiência do trauma que você, naquele momento, você teve que congelar. Ela tá por ser vivida de uma certa maneira. Então, quando você entra numa situação parecida com a situação do trauma, você pode se aproximar daquela angústia, daquele mal-estar, e aí você começa a ficar com medo e você começa a se afastar de situações sem entender muito bem por quê. Então, nas relações abusivas, isso acontece. Tem muitas situações numa relação de abuso que você pode viver situações traumáticas, isso é muito comum. É por isso que quando as pessoas saem de relações de abuso narcisista, muitas vezes elas estão com sintomas de estresse pós-traumático complexo. Isso faz com que pessoas que tenham uma história de trauma na sua vida ou que sejam filhos de narcisistas, elas podem entrar muito mais facilmente nesse estado de congelamento, porque é assim que eles respondem ao estresse, já tá como que o corpo já está automatizado. O estresse você responde congelando, né? Você não consegue pensar. Então, essas pessoas que já têm essa reação aprendida, elas são mais fáceis e mais frágeis, mais vulneráveis para entrar e ficar prisioneira dessas relações. É muito importante dizer que isso, você não é culpado por ter essa reação. Essa reação é uma reação completamente involuntária. Então as pessoas não escolhem entrar em relações abusivas. Elas, depois que estão em relações abusivas, elas descobrem que elas estão ali. Porque o primeiro momento sempre foi um momento de bombardeio amoroso. Você não escolheu entrar numa relação de violência, você entrou, foi numa armadilha e ali você acaba ficando prisioneira dessa relação. Ramani Durvasso, ela é uma psicóloga estadunidense, que ela fala de 3 processos que dificultam muito a saída de uma relação com um narcisista: a dissonância cognitiva, o vínculo traumático e o controle coercitivo. Eu vou falar de cada um deles. Primeiro, o que é a dissonância cognitiva? A dissonância cognitiva é um mecanismo psíquico, é uma forma como a mente tenta se proteger. Quando a gente acredita numa coisa, mas faz outra, a nossa mente entra em conflito. Isso cria choque, né? Uma angústia interna. Se você tem uma crença e a sua ação não está condizente com aquilo que você acredita, você fica angustiado. Então, como é que a gente resolve isso? Muitas vezes a gente pode resolver isso mudando aquilo em que a gente acredita. Por exemplo, eu vi muito isso acontecer na pandemia. Uma pessoa quer ir numa festa, mas ela fica em conflito porque ela sabe que existe o risco dela se contagiar e dela contagiar outras pessoas. Em lugar dela pensar, existe o risco e eu vou à festa, e aguentar a angústia de saber que ela está fazendo alguma coisa que pode prejudicar ela mesma e outras pessoas, o que ela pode fazer mentalmente é minimizar o problema. Então ela fala assim, não existe pandemia, não, isso é só coisa de mídia. Mentalmente ela faz esse balanço inconscientemente, isso é uma coisa que a pessoa não faz com consciência, mas ela faz isso inconscientemente e acaba optando por ir à festa e minimiza o problema da pandemia. A pessoa acaba acreditando na história que ela mesma cria. Então, o que acontece numa relação de abuso narcisista? Esse é um comportamento que acontece muito quando começa o processo de minimização, de desvalorização. Se o narcisista te diz alguma coisa maldosa ou faz alguma piada que faz você se sentir mal,
Você pode acabar pensando, não era bem isso que ele quis dizer. Ou então, ele estava muito cansado, por isso que ele fez isso. Ou então, ele já sofreu tanto, por isso que ele faz isso. Quer dizer, você pode encontrar formas para justificar, para racionalizar o comportamento abusivo, porque você não consegue, nesse momento, juntar essa pessoa abusiva com aquela pessoa que você conheceu no começo da relação, aquela pessoa que você se apaixonou. Essas duas pessoas, elas não casam. Então, você acaba ficando com aquela imagem daquela primeira pessoa, aquela paixão que você está sentindo pela pessoa, acaba falando mais alto e o desejo de estar com ela do que o maltrato. E aí, isso é um problema, porque com o tempo ele vai testando seus limites, o maltrato vai aumentando de intensidade e essa dissonância cognitiva ela vai ficando cada vez mais difícil. Isso junta com o gaslighting. Então, ao mesmo tempo você sente aquele desconforto, a pessoa se comportou de uma maneira meio estranha com você, e você pensa, poxa, mas será que eu fiz alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa errada? Que será? Você começa a pensar que você pode ter culpa pelo que está acontecendo. E isso acontece junto com o fato dele estar usando o gaslighting contra você. Então, quando ele está usando o gaslighting, ele está dizendo que você efetivamente é culpada pelo que está te acontecendo, quando na realidade ele está cometendo abuso. E isso faz com que fique muito mais difícil você conseguir entender o que está acontecendo nessa relação. Se você quer saber mais do que é gaslighting, vou colocar um card aqui com um vídeo que eu fiz sobre o tema e você pode assisti-lo depois de terminar esse aqui, se você quiser. A terceira teoria que pode te ajudar a entender por que é tão difícil sair dessas relações é a teoria do vínculo traumático. E o que é o vínculo traumático? É quando você tem na mesma pessoa a fonte do amor e da violência. Isso gera uma confusão terrível. Vamos pensar numa criança, por exemplo, né? Quando uma criança ela vive uma situação de medo, de estresse, qual a primeira coisa que uma criança faz quando ela está assustada? Ela corre para perto dos pais. Ela corre para perto dos pais porque eles vão protegê-la dos perigos e também são eles que vão ajudá-la a se reequilibrar emocionalmente. Quer dizer, o equilíbrio emocional dos pais, ele funciona como um corregulador da emoção dos filhos. Então, o que acontece quando essa fonte de estresse são os próprios pais? Essa criança não tem para onde correr, ela não tem como ir embora. Então, o resultado é que ela se apega ainda mais a esses pais, porque ela precisa de proteção para sobreviver. Então, ela pode começar a tentar agradar esses pais, ela começa a pisar em ovos, a ter medo, para evitar as situações de abuso e sofrimento, sendo que são os pais a causa do sofrimento, então é uma coisa muito difícil. São pais muito inconsistentes, eles umas horas são protetores, a outra agressores, então a criança ela fica o tempo todo em estado de alerta, em estado de estresse, tentando encontrar alguma alternativa. E é por isso que assim, o maltrato infantil é uma coisa tão terrível. Como eu falei na questão do desamparo aprendido, é como se essa criança vivesse essa experiência, uma experiência de trauma. E nessa experiência de trauma, ela perde a memória. Uma pessoa pode levar anos para relembrar um evento traumático. Só que esse trauma, ele continua operando na vida dela, sem que ela perceba. Ele continua a gerar efeitos na mente e no corpo. E um dos efeitos do trauma é uma tendência à repetição. É como se o seu inconsciente estivesse tentando encontrar uma saída para aquela situação traumática que você viveu. Só que essa experiência ela está dissociada, você não lembra que viveu esse trauma. Então, sem que você perceba, você pode acabar repetindo essa situação. Essa tendência a repetir situações traumáticas, ela tem origem psicológica e neurológica e faz com que uma pessoa possa viver uma situação traumática muitas vezes na sua vida. Você pode ver que as pessoas às vezes quando elas entendem mais sobre abuso narcisista, elas podem olhar para trás e ver que elas tiveram várias experiências. É como se a cada experiência fosse uma esperança de que naquele momento fosse ter um outro resultado. Só que como ela estava se relacionando com pessoas que têm um perfil de personalidade rígido, ela acaba encontrando com o mesmo desfecho, né? Ela acaba encontrando com o mesmo trauma e que vai piorando cada vez mais a situação emocional e psíquica dessa pessoa. E uma coisa muito difícil para quem possa estar vivendo esse tipo de padrão é que às vezes acaba confundindo abuso com paixão, achando que uma relação apaixonada, intensa, é assim mesmo, mas não é. Isso é violência, isso não é amor. Quando a gente consegue entender melhor o que é uma relação de abuso, todas as formas de manipulação que a pessoa abusiva usa, né, como isso acaba destruindo muito a parte emocional da vítima, é muito normal que ao sair você sinta um grau de dor muito grande. Você vai necessitar de tempo e de paciência e de muito amor e cuidado com você mesmo para se recuperar. O medo, a insônia, a dificuldade de se concentrar,
Tudo isso faz parte, pode fazer parte de sintomas do seu estresse pós-traumático, que essas relações muitas vezes geram. Os próximos vídeos também serão sobre esse tema, serão as outras teorias que estão relacionadas com essa dor e essa dificuldade de sair da relação com o narcisista. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like e subscreva seu canal. Semanalmente eu faço novos vídeos sobre abuso narcisista e psicologia. Então até a próxima. Tchau!